Olá, bom dia a todos. Carlos Serrano falando, aqui da HS de Olambra, né? Cidade das Flores, onde eu tenho aqui o centro de treinamento e agora com esse momento que nós estamos passando, né? Eu tenho aí o trabalho em home office e realmente para fazer uma live em home office é diferente, né? Então, o cachorro latindo, o trator que passa, o caminhão que passa e tudo pode acontecer, né? Em todo caso, temos que ir em frente, não é verdade? Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás aí e estou devendo falar do item que deu lá por incrível que pareça, deu pontuação bem alta de pessoas querendo que eu falasse sobre a questão da descrição ideal das tarefas, né, do trabalhador para o inventário de risco dentro da nova NR1, GRO e PGR. Bom, eu já dei vários treinamentos, várias conversas, lives, falo muito disso. Hoje, que nós temos no PPRA, são descrições de atividades do CBO no máximo do RH. E nessas descrições, gente, o que a gente percebe? Faltam informações de SST. Elas não são devidamente colhidas no processo. E com isso o que acontece? Nós não trazemos isso para dentro dos nossos documentos. E fica suposições, questões de forma até superficiais, né? E isso vai para um documento, o nosso PPRA. Aliás, né, eu nunca desmereço esse documento, porque esse documento ele nos trouxe até aqui e ele realmente nos ensinou muito. Porém, a nova NR1, como eu sempre falo também, nos leva para um outro patamar. Esse patamar é um patamar de gestão continuada. Então, nós precisamos ter uma base boa. Eu fiquei até feliz de ter sido esse item, porque é desse item da descrição real das atividades que nós montamos qualquer documento que nós precisamos em relação à segurança do trabalho. Então, eu estou aqui com a minha matriz, que eu também chamo de painel de controle, porque eu trouxe para dentro dessa matriz todas as informações de segurança do trabalho, para que quando eu tiver que apresentar alguma coisa, está tudo no mesmo lugar. Eu gosto muito disso, me facilita muito em perícia, auditoria, treinamento, apresentação para alta gerência. Um documento desse realmente me ajuda bastante. E aqui eu tenho inclusive as abas, né, dos documentos que eu uso, com cada um deles para eu ir explicando. Então facilita muito, forma didática muito boa. Então, indo direto ao ponto, né, eu tenho aqui o cargo, né, nesse caso aqui, é da área de manutenção, né, o mecânico de manutenção. Então, nessa mesma linha aqui, vocês vão perceber, eu tenho aqui, né, a parte de desenvolvimento da atividade real do trabalhador. Está aqui essa atividade real do trabalhador, onde eu tenho uma importante ação que é descritivo verbalizado. Então, nós precisamos ter isso, verbo a verbo que ele faz, para eu conseguir separar de cada verbo as análises. Quais os fatores de risco, a mensuração desses fatores de risco, quais os pontos negativos que tem e quais ações necessárias para a melhoria contínua disso. Então aqui vejam, né? Atividade realizada em pé caminhando, isso é muito importante para a parte de ergonomia, porque na nova NR1 eu preciso ter ergonomia. Então é um ponto muito importante, tá? Mesmo porque nós precisamos ter uma ergonomia, lógico, através da análise ergonômica do trabalho, realizada por um profissional competente, na minha concepção, ergonomista. Então, mas é um ponto importante. O trabalhador atua, o verbo atuar na manutenção de máquinas e equipamentos. Muito bem, máquinas e equipamentos me remetem à nova NR12. Realizar soldas, trabalhos de solda elétrica com eletrodo TIG-MIG. Perfeito. Então, esse trabalhador tem solda elétrica. Tá? Qual eletrodo? Já trouxe esse eletrodo, porque é um dos que eu preciso buscar a FISPIC dele junto com o fabricante. E FISPIC tem regra.
É a NBR, é uma NBR que fala só da preparação das FISPs. São essas FISPs que nós precisamos ter lá arquivadas, vindas dos nossos fornecedores, tá? Opera, o verbo operar, máquinas, né, empilhadeiras e pontes rolantes. Muito bem. Aqui já tenho uma NR11 para discutir. Realiza trabalhos em altura e em espaços confinados. NR35, NR33, faz atuações em painéis elétricos, NR10, né, e manuseia produtos químicos ou produto químico XYZ. Cadê a FISP com a composição química desse produto? Então, dentro de uma descrição dessa, me falta analisar algumas coisas. Por exemplo, o tempo de exposição. Por exemplo, aqui nos painéis elétricos. Tá? Tem algumas matérias que nos ensinam isso. Tá? O que é virtual, intermitente e contínuo. Tá? Tome muito cuidado quando a gente fala em painéis elétricos, atua em painéis elétricos, porque mesmo que seja eventual, há um risco aí sério de um acidente, tá? Principalmente quando há uma atuação além do painel frontal. Porque uma coisa é eu apertar o botão liga e desliga, outra coisa é eu tirar aquilo e colocar lá um amperímetro, alguma coisa para verificar a temperatura de cabos, por exemplo. Muito comum até para o operador de produção. Cuidado com isso, gente, porque eu estou falando de NR16, tá? Que é a periculosidade ligado à parte elétrica. Então temos que ter muito tato. E é nessa hora, é nessa revisão que eu particularmente, e deixo aqui, né, um ponto importante, né, cadê? Tá para trás aqui, peraí. Dentro da minha tabela, eu tenho uma pergunta. Aqui. É esse verbo, essa linha do verbo, gera insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial? Então, quando eu vou numa descrição dessa, eu vi que ele faz essa atuação, eu tenho que rapidamente comunicar à alta gerência, o RH, o DP, para análise, o jurídico da empresa, se nós deveremos ter o pagamento ou não da parte de periculosidade. É um exemplo, tá bom? Mas só eu indo lá com o trabalhador que eu consigo ver isso. Porque muitas vezes ele faz, mas não está na descrição da atividade dele. Por isso que eu vejo sempre uma diferença, um gap entre a descrição do RH e a atividade real. Essa atividade real, com vistas de SST, fica nesse formato aqui. Opera empilhadeira e pontes rolantes. Claro, aqui eu vejo treinamentos específicos, eu vejo treinamento de altura, treinamento de espaços confinados. E aí eu tenho que ter uma matriz de treinamento, ou um programa de treinamento dentro do meu GRO. Entenderam, gente? Isso é algo extremamente importante, tá? Porque é a partir da descrição da atividade real que eu faço o levantamento. Se eu não tenho isso muito bem apurado, com a participação da CIPA, com a participação dos trabalhadores, né, representados pela CIPA, se você quiser, e principalmente através da linha de supervisão e liderança. Isso é fundamental, tá? Porque se você não envolve esse grupo de pessoas nesse momento da elaboração do inventário, né, você pode perder informações extremamente importantes que vão aparecer aonde? Irão aparecer aqui, ó. Tá? Eu estou com a ferramenta de envio das informações do e-social, né? Eu tenho aqui um campo que é da minha empresa, né? Então tenho aqui para simular, por exemplo, eu vou nos cargos, né? E aí mecânica de manutenção. Olha aqui quem aparece. Né, a descrição, o CBO, ok. Aqui tem algumas informações, né, que eu tenho que já colocar. Metodologia ergonômica. Então, isso é a ferramenta que eu tenho de envio. Cada um vai ter uma ferramenta aí, a qual quiser, né? Mas a minha tem isso. E quando eu começo a entrar aqui e vou colocando ruído, por exemplo, né? Esse ruído é um ponto, né? Tem ruído? Tem. Olha só o que começa a aparecer.
né? Isso tudo são informações, gera insalubridade, gera periculosidade, gera aposentadoria especial, qual é o IPC, qual é o IPI, tudo vindo lá da nossa matriz de informação, né? O nosso painel de controle, está tudo aqui, por exemplo, ó, né? A exposição, tudo eu tenho que analisar, os agentes que estão ligados para isso e assim por diante. Tá bom? Então, tentando dar o retorno para as pessoas que pontuaram lá a descrição, tá aí a explicação. Então, a planilha, eu já venho falando dela bastante, cada vez eu estou tentando aprofundar um pouquinho mais, e essa planilha estará agora na apresentação do próximo treinamento, que é amanhã, quarta, das 21, das 19 às 21, quinta, das 19 às 21 e no sábado, das 8 ao meio-dia. Tá? Então, quem quiser se inscrever, ainda temos vagas para esse treinamento, será online, dessa forma que vocês estão vendo aqui pela sala de aula da EHS. Tá bom? Muito obrigado a todos, bom dia de trabalho e aproveitem esse momento especial de mudança da SST no Brasil, ok? Valeu!